E tá aberta a porteira do mundo fantástico, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yeah! Aqui quem fala é a Meide, e eu tô aqui de novo com a Nai! Oi, gente! Oi, Nai! Como foi sua viagem da semana passada? Foi muito boa, Eu ainda tô meio cansadinha da viagem, mas foi boa. É o tipo de viagem que é boa, né? Mas foi Não, bom. mas tem um tipo de canseira que é boa, é a canseira de viagem, né? A canseira de viagem, ela vale cada... Eu comi macarrão até dizer chega. Eu comi macarrão em todas as refeições. Eu sinto que sempre no começo do episódio, quando a gente vai, tipo, e aí, Nai, como tá de viagem? Eu sinto um déjà vu, assim. Eu já fiz essa pergunta tantas vezes na abertura. Como foi e é muito viagem? Bom, tá? Você tem que continuar trabalhando pra eu sempre continuar fazendo essa pergunta, tá? Tá bom. Assim que é bom. Vou me esforçar. E parece mesmo que a gente tá fazendo muito revezamento, né? Tem episódio sou eu você, a Mari você. É um revezamento, assim, né? Exatamente, rola aqui um super revezamento, né? É. Mas vamos contar pro pessoal um pouquinho mais do tema de hoje? Ai, vamos. Hoje, adoro. O tema do episódio, ele é um tema mágico, né? E quase que inacreditável, porque chegou a hora da gente fazer o nosso episódio especial de fantasia aqui no Pode Falar de Webtoon. E fazia um tempo, né, que a gente não fazia um especial de gênero, né? De tema, de como é que eu posso chamar? Categoria, né? De Webtoon. E hoje é o dia da gente falar de fantasia. Então, ao longo do programa de hoje, a gente vai se teletransportar para um mundo completamente fora da nossa realidade e com padrões e regras bem diferentes do nosso, né? Vai entrar aqui em toda essa arte. E eu gostaria de dizer que temos uma especialista em fantasia no episódio de hoje. Especialista? As pessoas só que é meio viciada nisso. E talvez vocês já saibam que eu definitivamente não sou a especialista em fantasia, então logo, Nayana é a especialista em fantasia do episódio de hoje. Só a maior consumidora de fantasia. Grande consumidora, admiradora de fantasia, ela gosta bastante. Ela que puxou boa parte da roteirização do episódio de hoje, ela vai puxar boa parte da pauta e eu tô aqui pra fazer as perguntas que quem não acompanha tanto assim pode eventualmente ter sobre o tema. Então esse é o meu objetivo aqui hoje, tá? Tá bom. E além disso, né, o que mais a gente vai falar ao longo do episódio de hoje? A gente vai falar sobre o que faz a gente gostar de história de fantasia, né? O que elas têm de especial, que elas acabam aí cativando a gente, chamando nossa atenção. A gente vai falar também sobre o que a gente pessoalmente gosta e não gosta nessas histórias, nesse tipo de história. O que faz um Webtoon ser classificado como fantasia? Então, a gente vai começar aí a entrar um pouco mais especificamente dentro da fantasia nos Webtoons. Vamos falar sobre alguns elementos que são comuns desse gênero, estrutura dos Webtoons de fantasia, então qual é o beabá, qual é o starter pack dos Webtoons de fantasia, né? E depois a gente vai fechar aí com recomendações, tanto dos Webtoons de fantasia mais famosos, quanto também os nossos queridinhos, né? Nossas recomendações pessoais pra vocês. E é isso que a gente vai passar pelo episódio de hoje. Yeah! Mas antes da gente começar, eu tenho só mais um lembrete que eu queria dar pra vocês, que é uma coisa que a gente já falou no nosso episódio passado, mas como eu falei com a Mari, né, a gente vai reforçar isso por muito tempo até a gente chegar no nosso episódio de número 52. O episódio de número 52, Nai, vai ser o nosso especial de 1 ano do Pode Falar de Webtoon. Eu tô animadíssima. Animadíssima, né? Animadíssima. É o nosso especial de aniversário. Orgulhosa. A gente vai falar várias coisas legais nesse dia, a gente vai lembrar aí várias coisas que a gente já fez, vamos falar quais são os nossos episódios preferidos, momentos engraçados que a gente teve durante a gravação, o que mudou de lá pra cá. E a gente tá deixando um espaço também pra ter a participação de vocês que acompanham o podcast com a gente, ou desde o começo, ou nem que você tenha acompanhado só a partir desse episódio, você pode participar. A gente tem várias formas pelas quais você pode participar, pode ser nas nossas redes sociais, pode ser pelo nosso e-mail, pode ser por DM, e você também pode responder o nosso formulário, tá? Que a gente criou ali só para ajudar vocês a preencherem. A gente fez algumas perguntas lá, mas não precisa responder todas, a gente só fez as perguntas para dar uma ideia do que vocês podem responder para participar desse episódio. Então, se você quiser conferir, é só você ir na descrição do episódio de hoje e todas as informações estão por lá. Sim! Então, recados dados, bora começar o episódio? Ai, meu Deus, vamos. Ai.
Então, Nai, acho que um jeito legal da gente começar o episódio de hoje talvez seja definindo, né, o que é fantasia. Sim. E eu queria pedir pra você trazer pra gente qual que é a definição de fantasia como gênero. Tá. Então, fantasia é um gênero, igual a Made disse, que eu gosto muito, né? Então, é meio complexo porque eu tenho a minha própria definição do que é fantasia, porque eu penso pra mim a fantasia é tudo que é fantástico. Mas eu pensei, eu só tô repetindo palavra e não faz sentido, né? E aí... Fantástico. Exatamente. Tudo que é fantástico. Isso mesmo, tudo que é fantástico. Aí não faz sentido. Mas eu acho que a gente, logo depois da gente falar aqui, trazer uma definição que seja uma definição mais, sei lá... científica. Dicionário, literal. A gente pode trazer qual é a nossa, porque eu também tenho. O que eu uso como critério pra classificar uma história, independente de se é webtoon, se é coisa como fantasia. E aí eu acho que a gente pode entrar nessa parte logo depois da gente trazer a definição oficial, digamos assim. Fechou. Então, eu vou começar aqui falando da definição oficial. Eu achei essa definição... Eu achei várias definições, mas essa eu achei a mais direta e completa. É num site que se chama Literary Terms, que é tipo termos literários, então acho que é meio que tipo definição de termos literários. Ele fala assim, ele fala que fantasia é um termo que vem do grego, que significa tornar visível. É um gênero de ficção que se concentra em elementos imaginários, o fantástico, que é igual eu defino, tipo, tudo que é fantástico. Isso pode significar magia, sobrenatural, mundos alternativos, super-heróis, monstros, fadas, criaturas mágicas, heróis mitológicos, e essencialmente é qualquer coisa que um autor possa imaginar que não existe na realidade. E aí... Muito bom. É isso. Bom, e ele também fala que com a fantasia, os elementos mágicos e sobrenaturais, igual a gente já falei ali em cima, eles servem de base para a criação de um enredo, criação de cenário, criação de personagem e tudo que ronda a história. Hoje em dia, a fantasia é popular em muitas mídias, tipo cinema, televisão. Na verdade, tudo que a gente consome, se você... Depende da definição que você tem de fantasia, é fantástico, até é fake news, se você quiser. Mas assim, onde ele é muito mais predominante sempre foi na literatura, tipo Tolkien, o Hobbit, Alice nos Países das Maravilhas, e tudo isso é fantasia. Eu acho que faz muito sentido ser predominante na literatura, né? Porque é mais fácil de você criar isso. Palavras, né? É muito mais barato do que se você tiver que investir em efeito, em desenho, qualquer coisa assim. Então, você meio que... Não tô trazendo isso de uma maneira ruim, tá? Mas é como se você estivesse jogando a responsabilidade pra pessoa imaginar. Pra pessoa. E as palavras, né? É simples. Você simplesmente... descrever dessa maneira é muito mais barato, é muito mais simples do que se você tiver que fazer uma outra representação visual. Então, é normal, acho que faz sentido quem gosta de trabalhar com isso ir para esse campo para poder explorar. E acho que é legal pro leitor também estimular a criatividade dele e deixar a imaginação trabalhar, imaginando tudo isso, né? Isso, na verdade, eu acho uma das coisas que eu acho mais incríveis da fantasia, principalmente na literária, que é você poder transformar o que a sua cabeça quer E aí eu acho que a gente tá até comendo tópico, mas tudo bem, que essa é uma das coisas mais incríveis da fantasia, que é o que faz a gente gostar de fantasia, é você poder imaginar um mundo que não é o mundo que você vê. Isso é muito legal. Já puxando um pouco pro tópico que eu tinha puxado para baixo no nosso roteiro, eu colo assim, o que nos faz gostar de fantasia? E eu achei essa matéria no jornal The Guardian, eu acho que ele é um jornal britânico, que ela escreve qual é o motivo das pessoas adultas gostarem de fantasia. E ela faz uma análise, tipo, de quando as pessoas são crianças, porque crianças leem fantasia, e ela diz que criança lê fantasia porque permite ela conhecer o mundo sem ela precisar vivenciar os perigos do mundo real. Então é tipo, o que acontece quando alguém cai do cavalo? Sabe? O que acontece? Eu já caí do cavalo, pula sabia? Do prédio. Jura? E você ficou já bem? Já caí 2 vezes do cavalo. Você podia ter lido num livro, sabe? Mas como você caiu do cavalo? Como você caiu do cavalo? Assim, ó, eu caí... Não, eu vou contar agora. Vou fazer aqui Por uma favor. disposição. Eu caí 2 vezes do cavalo, nas 2 vezes eu era criança. Ai, meu Deus. Porque minha família... perigo.
minha família tem, tipo, chácara e tal, e aí esse andar de cavalo era uma coisa que eventualmente acontecia nas férias de infância quando a gente ia visitar lá. Tá. Acho que a primeira vez que eu caí do cavalo, eu tinha uns 3 ou 4 anos, eu tava no cavalo junto com a minha avó. E Ai, acho que a gente foi dar uma volta com muitas pessoas, assim. Aham. E quando a gente tava voltando, depois de algumas horas de andar a cavalo, o cavalo tava muito cansado já. Então, quando ele viu a casa, ele veio em alta velocidade. Ai. E aí a gente se desequilibrou e caiu, só que a minha avó se machucou. Ela machucou o braço ou a perna, eu não lembro. Ai, que perigo. Mas ela me protegeu porque eu era apenas uma pequena criança. E aí a segunda vez que eu caí do cavalo, eu acho que eu tinha 7 anos. Aí eu tenho mais lembrança disso. E essa segunda forma foi bem ridícula. Tá. Eu vou me expor aqui numa situação bem ridícula. Tava eu, a minha prima de primeiro grau e uma prima nossa de segundo grau. A gente tem tudo praticamente a mesma idade, sabe? Tá. Então estavam as 3 crianças num cavalo, né? No mesmo Primeiro cavalo. tava minha prima no mesmo cavalo, isso. Tá bom. E a gente tava andando no quintal, que também era de uma chácara, que era grande, e tinha um adulto que tava puxando o cavalo bem devagarinho. Então a gente só tava, tipo, andando ao redor do quintal. Sim, E a primeira pessoa que tava na parte da frente, assim, do cavalo, mais próxima da frente, era a minha prima de segundo grau, atrás a minha prima, e eu era a terceira pessoa, a última pessoa do cavalo, tá? Tá. E aí, tinha um varal no quintal. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E veio o comando, né? O comando veio da frente, telefone, né? Sem fio. O comando veio da frente, acho que da pessoa que tava puxando o cavalo, tava segurando as rédeas, falou, olha, varal, abaixa. E o varal era tipo aquela linha, sabe? Sei. Aquela linha, assim, de varal, comprida e tal. Aí a minha prima de segundo grau abaixou, a minha prima abaixou e eu, o quê? Aí o negócio bateu no meu pescoço. E eu caí do cavalo. Nossa. Foi uma queda muito ridícula, assim. Mas é que é isso, gente. A mensagem é muitos Mas intermediários pra mensagem. Provavelmente sim. Sei lá, eu caí de costas. O cavalo não teve nada, mas tipo, eu caí de costas, assim, mas eu caí do cavalo. Um susto, né? Cavalo é alto. Era um cavalo grande, a gente. Cavalo é alto. Cavalo é um negócio alto. Tipo, pra caber as 3, assim. Então. Mas então, eu já caí do cavalo. Pra mim, não é tão fantasia assim, né? Você podia ter lido em livros, mas não. Vou vivenciar. Pois é. Vou vivenciar a realidade. Cara, aqui. O pior é que é uma cena muito ridícula de webtoon com um toque de comédia, esse negócio de você cair porque você bateu no varal. No varal. É quase tipo, jogando assim numa cena que se eu fosse lendo fantasia, sabe quando a pessoa tá cavalgando e fala, olha, tem um pedaço de árvore aqui, ó, desvia do negócio da árvore. Exato. E aí não chegou em você a informação. É igualzinho. Não chegou, tipo, não ouvi, eu tava viajando. Então, assim, eu consigo facilmente ver isso como uma cena possível. Que eu leria, se eu estivesse lendo essa cena no Webtoon, eu ia, tipo, nossa, sabe? Ia ter aquele desenho todo desengonçado, assim, tipo, todo fortinho, bonitinho, redondinho, assim. É bem a cara desse tipo de momento, né? Que é o Tibi, que você já falou. Mas pode continuar, Nai, desculpa. Fiz o adendo aqui, mas pode continuar. Não, mas é adendo super importante pra mostrar que a fantasia, às vezes, pode ser vivenciada na vida real também. Exato, super importante pra mostrar que eu sou uma desengonçada. Por que não? Bom, e aí depois que ela fala dessa análise do porquê a criança gosta de coisas de fantasia, por que adultos hoje em dia, quando ficam mais velhos, continuam consumindo coisas de fantasia? E ela fala, e eu concordo, que é mais como um mecanismo de defesa pra você aguentar a vida real, sabe? Tipo, nesses pequenos poucos minutos. Mesmo que tudo que aconteça... Isso, a gente falou... A gente já falou, não falou? No nosso especial de romance. Exato. Foi. Exato. É quase a mesma coisa. Justamente isso. Exato. Mas é tipo, Legal. mesmo que nesses poucos minutos, tudo que esteja acontecendo nesse mundo fantástico seja a desgraça, o que está acontecendo é no mundo fantástico, não é na minha vida real, sabe? Então, tipo... Sim. E eu acho Muito bom. eu acho que esse é o principal ponto de por que as pessoas gostam de histórias fantásticas, assim como por que as pessoas gostam de romance. Muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa. Diga. Você disse antes que você tinha a sua própria definição de fantasia, agora eu quero saber qual que é. Então, pra mim, fantasia é tudo que eu consigo... aí eu já também vou pender por um pouco do lado pessoal, assim. Ver a criação... Mas é isso, é a sua definição pessoal. É uma criação de um mundo muito mais fantástico, assim, porque eu gosto de fantasias não do tipo... Eu gosto de muitos tipos de fantasia, todos os tipos de fantasia, mas eu aprecio muito mais quando eu sei que aquilo não cabe ao meu mundo de forma nenhuma.
pra mim isso é fantasia. Não só quando, por exemplo, eu já apreciei muito Harry Potter na minha vida, mas tem pedaços do Harry Potter que tem na vida real, mas tem pedaços do Harry Potter que fala com mágica é fantasia. Sim. E eu gosto dessa fantasia, mas não é quando eu leio e falo, uau, que fantasia maravilhosa. Eu acho fantasia muito mais maravilhosa quando eu pego pra ler um Senhor dos Anéis, sabe? Aham. É, nesse naipe. Entendi. Nesse naipe. E Tá. pra você? Eu defino fantasia, assim, acho que de uma maneira mais ampla. E eu acho que o meu jeito simplista, quando eu paro pra pensar quando que eu considero uma história de fantasia, é quando ela envolve alguma coisa que não é possível de acontecer no nosso mundo. Isso é fantasia. É uma coisa que não pode ser replicada. Por exemplo, tem várias histórias, clichês de romance, que tem situações muito inusitadas, que por mais que sejam clichês nessas histórias, é a exceção da exceção da exceção na vida real. Mas quando eu paro e olho, eu digo, porra, ainda é possível. Por exemplo, teve alguns episódios atrás que eu falei do He Can't Be This Dumb, né? Eu trouxe ele, acho que no nosso último Batalha de Descobertas. Foi. Por mais louco que seja, é possível uma escola que tenha numa ilha. É possível todo aquele contexto lá. Por mais estranho e fora do padrão que ele seja. Acho que o elemento fantástico seria os brincos, né, das irmãs. Mas ainda assim... Exatamente. Agora, o que tem ali que não pode ser replicado é a questão dos brincos, a questão da telepatia. Ou será que pode ser replicado, né? Porque daí tem algumas coisas, às vezes, que vão entrar um pouco em sei lá, né? Tipo, sci-fi. Eu não sei, eu não sou uma pessoa que estuda muito essa questão de pedras ou que entende de questão de telepatia, mas pelo menos na minha concepção essa é uma coisa que não dá pra ser replicada no mundo. Até que me prove ao contrário, né? Até que um dia, sei lá, não que me provem, mas, sei lá, só se um dia eu mudar de opinião em relação a isso, mas pra mim, pelo menos, essa é a concepção hoje. Ainda não existe. Então eu acho que eu considero histórias de fantasia como isso, sabe? Esse é o meu jeito bem simplista de definir. E eu concordo. E eu acho que eu também meio que pendo por esse lado, assim. Eu concordo. E aí eu acho que tem níveis de complexidade, né? Você pode fazer tudo ser fora da nossa realidade, ou você pode fazer só algumas coisas. Sim! Que eu gosto também. Eu gosto quando é essa mescla. Eu gosto também. Eu não sei. Tudo depende de como me é apresentado isso. Sabe aquela coisa? Eu não vou falar que isso é bom, isso é ruim, porque tudo depende de como foi feito. Não, exato. Eu acho que sempre tem suas exceções, mas quando eu olho pelo menos a maioria das coisas pra mim, eu acho que eu tendo a gostar de elementos de fantasia controlados. Assim, eu não gosto de tudo fora. Porque aí a gente vai entrar no outro ponto, né? Mas que é o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Eu fico confusa, sabe? Quando tem muita coisa. Tá. Mas aí já é preferência bem minha mesmo. A gente já volta nesse ponto. Já voltamos pra esse tópico. Vamos para um intervalo comercial. E acho que uma coisa que a gente também já tá quase chegando nisso é que existem muitos tipos de fantasia. Isso é legal também. Isso. Que existe, eu acho que, citando muito rápido, assim, existem as fantasias épicas, existem as fantasias mágicas, existem as fantasias de contos de fada, existem os contos mitológicos, contos de super-herói. E existem toda muitos aquela questão tipos de volta no tempo, de futuro. Isso é fantasia, porque é um elemento sobrenatural. Até então, do que a gente sabe, na realidade é impossível você voltar ao tempo. Até então. Exato. Então... Até então. E uma das... Também pesquisei isso, também fui atrás de quais são os gêneros mais usados, e acho que existem 8 gêneros mais usados. Eu não vou entrar em cada um, dar referência de cada um, porque eu acho que isso vai alongar muito o nosso episódio, mas acho que dá pra pensar rápido, assim, tipo fantasias épicas, Senhor dos Anéis, sabe? Contos de fada, qualquer conto de fada. Qualquer... Exato. Tipo, qualquer que a gente tenha ouvido desde sempre, né? Cinderela, sabe? Isso é um conto de fada. Mas uma coisa que, falando de webtoon, considerando o nicho de a maioria dos de webtoons que são criados, uma das coisas que eu quero destacar é que é muito usado o gênero de fantasia medieval, assim, eu não sei explicar o nome disso, e fantasia mágica. Eu acho que não é nem conto medieval. De fadas, eu não sei nem explicar. Não, digamos, eu sei o que você está querendo dizer. É o que eu chamo de coisas dos tempos do rei.
Mas não é o Exato. Tempos do Rei, por exemplo. Boa parte dos webtoons a gente sabe que eles são sul-coreanos ou chineses e tal. E a gente sabe que, por exemplo, os Tempos do Rei deles têm uma outra estética e uma outra pegada, né? Do que os nossos. Mas Sim. é a realeza que a gente tá familiar, tipo, europeia, sabe? Aquela Exato, coisa é de referência europeia. vestidos bufantes, ouro, cavaleiro, sabe? A nossa referência. Castelos e castelos. Eles não têm nem castelo, sabe? Tipo, eles não tinham castelo. E talvez, agora que eu tô parando pra pensar, será que isso não é muito explorado lá pra eles, porque isso talvez esteja mais distante do que pra gente? Exato, eu pensei nisso agora também, porque isso é fantástico. Exato. Mas é uma estética, é claro que eles exploram outros elementos, muitos desses aí ou estão inseridos dentro de um isekai, porque daí alguém entrou num livro que tem essa pegada, ou então tem a questão de tempo, tem a questão de magia e tal. De magia. Mas só essa estética, num geral, ela não é tão absurda pra gente, porque a gente meio que... Não. Essas histórias desse tempo, pra gente, na nossa cabeça, elas já são representadas assim por padrão, né? Porque é o que a gente mais conhece, né? Se você pensar um rei Arthur, essas coisas assim, é bem mais épico. Alguém que da nobreza desses tempos pra gente já usava esse tipo de roupa, tava nesse tipo de mansão e tal. Agora o que a gente vê lá dos webtoons que tem essa pegada mais tradicional e histórica deles é uma outra pegada, outras roupas, né, tipo outras casas, outros ambientes. Mas nesse caso eles exploram muito esse tipo de realeza mesmo, assim. Sim. Eu acho engraçado isso também. Sim, eu acho que é muito usado. E também uma coisa que dá pra dividir a fantasia, além desses tipos de recursos de narrativa que eles usam, é dividir por gênero. Isso é muito bizarro, porque enquanto eu tava procurando, eu pensei, nossa, mas fantasia pra mim, né? Enquanto eu tava procurando as minhas referências, eu tava tipo, tá, eu quero uma fantasia de romance, eu quero uma fantasia de porradaria, eu quero uma fantasia que aborda nos tempos atuais, eu quero, sabe, tipo, é muitos bracinhos que fantasia pode ter. E então, isso eu acho que... A gente já conversou sobre isso num outro episódio, eu acho. Mas pra mim, eu acho que quando a gente faz divisão de gêneros, não só de webtoons, mas de obras no geral, assim, histórias no geral, eu acho que tem uma divisão de gêneros que ele diz respeito a qual que é o tom da história, qual que é o mood da história. Sim. E tem outra que faz mais referência a qual que é o ambiente em que aquela história está construída. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui até o aplicativo da Naver Webtoon. Antes da gente gravar esse episódio, eu tava meio que formulando esse pensamento. Eu faço isso muito, tá, gente? Eu formulo pensamentos antes de chegar aqui falar pra não ficar fazendo besteira, eu já chegar com ele minimamente estruturado. Mas eu dei uma olhada justamente nos gêneros aqui e, por exemplo, quando eu digo gêneros que dizem respeito ao mood ou a tonalidade, assim, de uma história, ao tom dela. Um drama, uma comédia, uma ação, um romance, um thriller... horror, isso tudo tem a ver com qual que é o tom da história, né? Tipo, o que aquela história, qual que é o sentimento principal que aquela história vai me gerar? E aí tem alguns gêneros que eles dizem mais respeito ao redor. Então, por exemplo, fantasia, super-heróis, sci-fi, esportes, histórico, slice of life, tudo isso já diz mais respeito ao ambiente do que ao mood, ao sentimento da história. Exato. Porque, por exemplo, um fantasia terror de um fantasia romance. É muito diferente. De um fantasia sci-fi. Completamente diferente essas histórias. Muito diferente. Todas elas são fantasias, mas são completamente diferentes. Só porque você gosta de fantasia não quer dizer que você vai gostar de uma fantasia terror. Exato. Mas se eu gosto de terror, é mais fácil de eu gostar de um terror que seja fantasia, de um terror que seja slice of life, de um terror que seja esporte. Porque pode ter terror esporte. Seria irado um terror esporte. Deve ter. Terror esporte é tipo o Round 6 lá, que tem competição e é terror, basicamente. Meu Deus do céu. Eu tô tipo... Os Jogos Vorazes é um terror. É fantasia. Terror é competitivo. Fantasia, mas é fantasia. Mas é muito... Também, eu tava pensando nos Jogos Vorazes hoje também. Eu tava também pensando nos Jogos Vorazes hoje. Eu tava aqui pensando. Mas... Eu, na verdade, eu falei Jogos Vorazes, me parece... tem os Jogos Vorazes, mas eu acho que eu tava querendo dizer os Jogos Mortais. Mas faz sentido. Perfeito. Também. É terror esportivo.
Péssimo nome. Tipo, rola, entendeu? Pensa, nossa. Então, mas tudo isso dentro do mood do terror, né? Sei lá, a gente entende que quem vai gostar de terror é quem vai ter mais predisposição a ver isso do que quem gosta de esporte, sabe? Quem gosta de esporte talvez prefira ver uma outra coisa. Tem aquele anime que é mangá também, que é de esporte, que você adora, que é de vôlei. O Haikyuu? Que é bem... Isso, onde a gente gosta. Tem um que se chama Haikyuu, super Blue campeões Lock. E tal. Tem um que se chama Blue Lock. É na mesma vibe, tipo, de futebol, super campeões, só que é num esquema meio jogos vorazes, assim, sabe? Tipo, eles estão trancados num estádio, e aí toda vez que algum deles perde, o time perde, e é um terror psicológico meio que os meninos que estão jogando, eles vão meio que acreditando que se eles perderem, eles não são nada na vida. É um rolê muito legal, Blue Lock. Blue Lock é muito bom. É bem pesado, muito assim. De terror e o estilo de desenho, eles têm aqueles olhão assim, tipo, saltando pra fora, que você fala, meu Deus, daqui a pouco alguém mata alguém, que eu odeio, mas eles estão jogando que é o futebol. Que me mata, assim. Exato, exatamente. Nossa. Blue Lock é bom. Tipo assim, eu odeio e eu amo ao mesmo tempo. Exato. Esse é o tipo de história que eu não posso descobrir. Eu não posso saber da existência dela. Você fez uma coisa muito ruim agora. Porque esse é o tipo de história que eu, com certeza, não consigo acompanhar, porém eu queria poder. Quero ver acompanhar. atrás. Vou correr atrás pra ver, mas não vou ler. Não, agora que eu sei, eu tenho um problema, entendeu? Porque eu tenho que viver agora, putz, será que eu vou atrás? Mas eu sei que eu não consigo aguentar a história. Pelo que você falou, mas tudo bem. Bom, e voltando mais um pouco nessa discussão de gênero, tem nesse mesmo site que é um masterclass sobre literatura e fantasia, ele definiu 7 gêneros mais usados, e ele falou alguns, tipo, que na verdade não são gêneros. Eu defini, pra mim, como recursos narrativos usados na fantasia. Assim como a gente usou no episódio de romance e falou, tipo, dos recursos narrativos de casal e tudo mais, a gente deu essa... Eu lembro que a gente falou dos recursos narrativos de romance. A gente falou, por exemplo, dos tipos de... A gente definiu como recurso narrativo no romance, é o tipo de... Isso, definimos como recurso narrativo, exato. Bom, e aí eu também fui dar até essa pesquisada de recursos narrativos na fantasia, e aí ele defende, ele tem 10, ele fala alguns que é tipo o bom versus o mal, o tradicional versus o que tá mudando, o que é o indivíduo versus a sociedade, o homem versus a natureza, amor, traição, uma jornada épica. E o que eu quero ressaltar quando a gente tá falando de Webtoon, que é um recurso narrativo muito, muito, muito usado, que é a jornada heróica ou a do vilão pra ter poder ou conhecimento. E é tipo assim, o vilão, esse recurso do Webtoon, de ser o vilão correndo atrás do poder e do conhecimento, é muito usado na fantasia. Eu não sei se você tá acompanhando esse vinda de Zekais, que todos têm título, vilã no título, assim, a palavra vilã no título. Sim. E é um recurso eu muito até trouxe um como recomendação. Eu também. Eu nunca fui de ler muitos Isekais, mas eu tenho entrado nessa onda ultimamente e realmente é bem estressado esse negócio de... Não é? A pessoa, quando ela é transportada pra uma história, ela vira o vilão, então ela tá nessa conflito interno, né, de eu estou agora no corpo de uma pessoa ruim, mas eu não sou essa pessoa, eu tenho uma mente, eu tenho uma cabeça que pensa diferente, eu tenho vontade de fazer coisas diferentes, né? E aí essa pessoa tá tentando consertar as coisas. É bem estressado. É muito estressado isso. São poucos que conseguem usar esse recurso e se fazer diferente, assim. São muito poucos. Muito poucos. Isso é... E é isso. E esses muito são bom. É que eu fui atrás, pesquisando no universo mais literário, mas também com a minha cabeça falando, o que os webtoons que estão usando muito esses recursos, quais são os que eles mais se apegam? E aí essas foram as minhas pesquisas. Muito bom. Eu adoro esse papo, que é uma mescla entre o técnico e as nossas opiniões, porque daí eu tenho espaço para simplesmente falar o que está na minha cabeça, que não precisa ter um super embasamento. Mas a gente também traz alguma coisa de útil, né? Pra gente não ficar só nisso também. Só na nossa opinião. Só na nossa opinião. Exato.
E agora aqui, né, seguindo a nossa pauta, a gente tem um tópico que é o que faz um webtoon ser classificado como fantasia. Sim. Né? Então, dentro dos mundos webtoons, o que é interessante ele ter que faz ele ser classificado como fantasia? No começo aqui do episódio, a Nai já citou várias coisas, né? E acho que no caso do webtoon, nesse sentido, não muda tanto, mas a gente listou alguns exemplos aqui, que é como é que é a construção do mundo do universo, né? Se é um mundo completamente diferente. Então, a gente já teve vários episódios aqui que a gente citou várias coisas. Então, teve um muito legal que você trouxe, Nai, uma vez. Eu não tô lembrando o nome agora, mas você com certeza vai lembrar. Que é aquele em que anualmente as pessoas tinham que colocar um alvo em alguém. E aí... É Death Reschedule. Isso. Então, por exemplo, a construção desse mundo fazia parte da construção social, todas as pessoas terem essa caçada, digamos assim, né? De poder colocar um alvo em alguém e tal. Então, isso seria uma construção de um mundo dentro dessa questão de fantasia, por exemplo. Adoro. Aí tem toda a questão da mágica, que a gente já falou. Sim. Por exemplo, o Elecid, que é o webtoon do ser super poderoso que vira gato gordo. Sim. Elecid, né? Sabe o que é tem pior? toda a questão da mágica aí, dos superpoderes. E sabe o que é pior? Quando eu tava procurando essas coisas de fantasia, eu, me peguei surpreendida por Elecid ser fantasia. Eu falei, nossa, é verdade, é elemento mágico, sabe? Elecid é muito fantasia. É mágico, ele é muito fantasia. O cara vira um gato, sabe, mano? Exato. Nayana. Não, e todas as lutas, né? Super porradeiras, muito. Com magia, foguinho azul, né? Super velocidade. É muito legal. É muito bom. Aí depois também tem a questão da aventura. Eu não tô conseguindo pensar em nenhum exemplo agora. Você de tem algum aventura, exemplo de mais, webtoon? assim, tipo... Que a pessoa põe a mochilinha nas costas e vai embora? Eu tenho um pouco de dificuldade de definir, assim... Aventura? Aventura, sabe? Uma história de aventura. Ah, eu sempre imagino alguém pondo uma mochilinha nas costas e indo atrás de alguma coisa, sabe? Tipo, saindo de onde ela está. Se você me pede pra definir, eu sei. Mas se você me dá um catálogo e diz quais dessas aqui são aventura, eu tenho um pouco mais de dificuldade, entendeu? Deixa eu pensar. De pessoas que colocaram... É que tem uma certa diferença entre... E eu não sei se isso é válido nesse recurso que a gente tá mencionando... De aventura que a pessoa se propôs a fazer ou que ela simplesmente foi jogada no meio da floresta e falou... Isso. Vai. Vai. Porque tem vários, principalmente esses que as pessoas... Esses webtoons que parece que o personagem ele é jogado no meio de um videogame. Isso é uma aventura. Ah, sim. Porque Justo. Por exemplo, tem os vários isekais lá, principalmente quando a pessoa entra na posição de um personagem que vai morrer. Exato. E aí ela tá, correndo, a missão dela é fazer diferente pra que ela não morra dentro daquela história. Então é um exemplo, né? Disso. Que eu já mencionei, que é aventura, que é o... E ele tá aqui, ele vai ser mencionado depois também, a gente já falou dele, mas é o The Beginning After the End. O começo, depois do final, ele é uma aventura, porque ele começa a história do Arthur, desde que o Arthur renasce, desde que ele era rei e renasce, até agora eu acho que ele tá na história com uns 25, 26 anos. E vai mostrando a aventura dele se adaptando nesse mundo novo e tudo mais. É bem bom. Boa. Ele é uma aventura. É uma aventura. E aí um outro exemplo que a gente colocou aqui, só pra fechar esse tópico rapidinho, foi questão de mitologias, né? E esse misticismo, assim. Que aí eu penso em Lore Olympus, entendeu? Também. Falou disso, eu penso em Lore Olympus, Eu né? também. Aquela coisa maravilhosa, aquela mescla, é mitologia, é magia, mas tem um pouco do mundo contemporâneo maravilhoso, né? Muito bem feito. Muito bem feito. Será que a gente já deixa aqui um spoiler de semana que vem? Será? Claro. Acho que não custa nada. Podemos já? Claro. Pois é, então, gente, semana que vem a gente tá programado pra gravar aí o tão esperado, tão famoso review sincero de Lore Olympus, tá? Das 3 temporadas que tiveram até agora. Vai ser depois uma da panfletagem. farofada de qualidade. E aí, depois da panfletagem vem o review sincero. Assim, eu me sinto muito orgulhosa. O bom da gente já ter feito a panfletagem é que a gente pode pegar o espaço do episódio e focar só na fofocaiada, entendeu? Sim, porque adoro. Reviews, principalmente múltiplas temporadas, a gente já viu aí que eles tendem a ser absurdamente grandes. Então, dessa maneira a gente apoupa. Então, se você gosta de Lore Olympus, fica atento aí no episódio da semana que vem, tá? Que é o que a gente tá programado aí pra fazer. Tudo indica. Mas vamos aqui pra outra sessão agora, que gosto de sessão de opinião. Adoro! Gosto.
A gente tá aqui pra isso. Exato. Eu consigo emitir minhas opiniões aqui sem dizer uma super referência, né? A referência sou eu mesma e a minha visão de mundo. Então a gente tem aqui agora uma parte que é falar o que a gente gosta e o que a gente tende a não gostar tanto das histórias de fantasia, tá? Sim. E aí, não sei, eu começo? Ou você Eu quer acho começar? que sim. Você quer falar o seu gosto, eu falo do meu gosto, aí depois você fala do seu Tá não bom. gosto e do meu não gosto, a gente vai intercalando? Isso. Eu acho Fechou. assim que talvez enquanto a gente tá falando aqui pode surgir mais coisa, mas eu tentei ser sucinta, eu botei um ponto, Eu que é tipo também. o ponto que eu mais gosto e um ponto que eu não gosto, assim. Mas o que eu gosto das histórias de fantasia num geral é da criatividade que elas podem me proporcionar. Então, isso Sim. não é uma garantia de que toda a história que é de fantasia eu vou olhar e vou dizer, nossa, que legal, que diferente. Mas eu acho que justamente por ser aí um ambiente fantástico, justamente de sair da nossa realidade, tem muito campo pra explorar coisa nova. Então, Sim. geralmente são as histórias que têm alguma coisa de fantástico, ou de objeto, ou da construção do mundo, ou do funcionamento das pessoas. E geralmente, quando eu me deparo assim com um plot que eu acho muito interessante, que tem elemento de fantasia, eu fico, nossa, que ideia legal, sabe? Que coisa massa, tipo, que diferente. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso antes, porque são tantas possibilidades, né? Que pra você Exato. nunca ter parado pra pensar nisso, é bem mais Exato. provável que isso venha de uma história de fantasia do que de um slice of life que não tem nada de muito diferente. Então, como eu tendo a gostar de umas coisas que são diferentes, assim, me tiram um pouco da zona de conforto, me trazem uma coisa diferente, quando eu vejo esse tipo de coisa, eu tendo a ficar muito deslumbrada, sabe, com essas histórias, quando eu acho muito legal, assim. Então, eu diria que esse é o sentimento que eu mais gosto das histórias de fantasia, é ler um plot e dizer, meu Deus, que ideia genial, sabe? Que legal. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Eu escrevi eu escrevi de forma diferente, mas é exatamente a mesma coisa que eu escrevi, que eu gosto muito de presenciar a criação de um novo universo. E teve uma palavra que você disse que eu falei, é isso, essa é a palavra que você falou, as possibilidades. Eu gosto quando as possibilidades são infinitas da coisa que eu tô lendo, Sim. da coisa que eu tô vendo, tipo, tudo pode acontecer dentro dos parâmetros da realidade desse universo que a pessoa criou, mas assim, tudo pode acontecer, tipo, tudo pode. E eu gosto quando essa criatividade, igual você disse, extrapola. E quando me é apresentado algo que eu tenho que conhecer, sabe? Algo que eu... Ok, eu não sei quais são as regras, eu não sei quais são, tipo, os limites de realidade, sabe? Eu não sei se as pessoas desse universo, se elas podem pular acima do céu e se depois do céu tem nuvem, ou se tem outra terra, ou se tem uma ilha lá em cima, sabe? Tipo, eu gosto quando eu tenho que, na minha cabeça, falar, ok, isso pode, isso não pode, esse universo existe assim, esse universo não existe assim. Mas não significa que eu desgoste quando não me apresentam isso, porque eu tava pensando, essa semana, na viagem, eu li American Gods, do Neil Gaiman, e é uma fantasia, mas é uma fantasia que se passa no mundo dos humanos, sabe? Então, tipo, não é nada muito diferente, exceto quando os deuses fazem as coisas de deuses, mas assim, nada muito diferente que, tipo, cara, eles estão dirigindo um carro, o carro acaba a gasolina. E eu gosto disso também, então é muito complexo, mas eu também gosto de presenciar as possibilidades. Eu acho que a palavra eu gosto é das possibilidades. Então, mas eu acho que a gente tem uma diferença dos nossos pontos, assim. Porque quando eu falo da questão da criatividade, pra mim, isso não necessariamente precisa ser uma coisa de âmbito muito grande. Eu acho que você gosta, tipo, da complexidade de uma construção completa no mundo, Sim. nas normas sociais, em tudo, assim. Você gosta de aprender muita coisa além de uma história, porque muita coisa foi criada. Sim. E eu acho foda, tá? Eu acho complexo, eu acho que quem consegue pensar em tudo isso, eu acho incrível, porque é muito detalhe, é muita coisa. Mas quando eu trago essa questão da criatividade, pra mim, é dentro do meu senso do que eu acho legal e diferente. Que não necessariamente é grande, às vezes é pequeno. Entendi. Mas é justamente, assim, é inusitado, por menor que seja. Entendeu? Entendi. Por exemplo... Eu acho... O Nina's Magic Chess, ele não é uma parada muito absurda em termos de fantasia. Mas eu acho muito irado a menina entrar no baú e aí ela chega lá e ter apenas o baú. E não ter absolutamente nada além daquilo. É muito bem feito isso. Mas é uma coisa pontual, entendeu? Tipo, não é nada que mexe muito. Claro que ao longo da história, você vai vendo mais coisa, você vai vendo que ela... Eu não digo que Nina Magic Chess tem um plot, como é que eu posso dizer?
simplista, ele não tem, ele é complexo. Não tem. Mas só esse fato isolado, se fosse só isso, eu já ia achar irado, porque é uma parada que eu nunca tinha parado pra pensar, que pudesse rolar, entendeu? Isso é incrível, porque não sei se você lembra quando você apresentou o Nina e eu te fiz perguntas do tipo, isso pode? Isso não pode? Isso também já é incrível. Isso já é incrível. Quando responde essas coisas, né? Exato. Eu entendo. E aí é muito engraçado, porque uma coisa que é um gosto forte seu... Muito. Eu acho que ele pende mais, às vezes, pra um não gosto meu. Quando a fantasia é muita coisa que é criada, eu me perco no meio de tanta informação e eu me sinto confusa lendo a história. Tá. Claro que vai depender da narrativa, vai depender da complexidade de como é explicado, mas eu vou te falar que tem muitos casos, tem muita história que eu já, fui ler, que se passava bem nesse tempo, nessa realeza que pra gente é familiar e tal. Sim. Quando a galera tava explicando a divisão dos reinos e, você os inimigos rápido, e coisa. E as tropas. Eu lendo, Nayana, você não tá entendendo, porque eu tenho esse lance, né? Quando eu não entendo, eu não volto. Sim. Eu vou seguindo. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé que em algum momento eu vou entender o que tá acontecendo. Né? E às vezes a escrita é complicada. Tem umas palavras muito loucas. Tem muito nome de clãs. Aí tem níveis de hierarquia de poder. Políticas, dinastias, traidores. Eu adoro. Pessoas que são exiladas porque estão fazendo coisas ilegais. E tudo isso tem nomes, e tudo isso tem termos. E eu não consigo. Droga. Por exemplo, toda essa criação desse mundo eu admiro muito. Mas eu receber todo esse tipo de informação de uma vez, dependendo, obviamente, de como é apresentado. Eu gosto de algumas histórias em que todo esse meio é construído e eu acho legal. Só que é isso, a maioria delas eu tendo a me perder. Então eu diria que esse é um ponto que eu não gosto muito, assim. Sim. Que talvez, numa outra mídia, fique mais fácil. Num filme, pra mim, fique mais fácil de pegar essas coisas. Porque tem mais movimento, fica mais fácil de revisitar e tal. Mas o Webtoon, ele é meio que um meio termo, assim. Ele não é tão abstrato e solto que nem uma escrita, que você tem que imaginar tudo. Ele não mostra tudo que nem um filme, porque ele tem algumas imagens estáticas, né? Você não consegue ter você tem que muito construir movimento, o resto. a não ser que você trabalhe com animação, mas aí é outra complexidade, não é o que a maioria faz. Então, ele te dá um contexto visual, que é o que eu gosto, e ele me dá espaço pra criar. Acho que é por isso que o Webtoon cada vez mais tem se mostrado pra mim uma mídia ideal pro meu gosto, assim. Do meio do caminho. Mas, ao mesmo tempo, é isso, eu posso me perder, entendeu? Dependendo do tanto de informação, pode ser mais difícil pra eu absorver. Eu Pelo entendo. meu estilo e por vocês sabem, eu já falei isso em outros episódios, como eu me perco no meio disso, assim. Eu me desconecto. Então, acho que esse seria o ponto que mais pode, eventualmente, me afastar de uma história de fantasia, assim. É engraçado, porque os nossos pontos de não gosto são opostos. É muito bom! Nossa, eu tô vendo aqui agora. Mas é uma coisa que você falou, do tipo, quando o Webtoon apresenta essas coisas políticas, de reino e tudo mais, eu gosto quando tem algum sentido pra continuação da narrativa. Quando a pessoa só tá mostrando isso, porque, tá me mostrando isso, mas, assim, não vai fazer diferença nenhuma na vida dos personagens, eu fico, querido, não deixa complexo à toa. Vai deixar complexo no desenvolvimento do personagem. Respeita aqui o espaço do meu cérebro que eu tô dedicando pra lembrar da sua história. Não gasta espaço à toa. Vai deixar complexo algo bom. Exatamente. Exatamente. Vamos valorizar aqui. Mas o que eu disse que eu não gosto é quando algo da história é muito básico, quando não tem muito desenvolvimento. Isso eu consigo sentir muito. E olha que eu leio. E eu leio porque, assim, acho que eu já tô no nível, assim, do tipo, eu já sei que todas têm assim. Então, aqui me apresentou um pouquinho mais, eu junto, sabe? Parece que todos esses isekais de fantasia, de vilã e tudo mais, parecem que todas se passam no mesmo universo e elas vão existir em cidades diferentes, assim, porque, todas são iguais. São só em países diferentes, mas o mundo é o mesmo. Elas acontecem em lote. Quando uma pessoa entra numa história, não é só uma pessoa que entra, é uma galera que entra. Cada um num canto, né? É um bando de spin-off de uma série da outra, assim, sabe? Esse é o spin-off da outra, sabe? Tipo Disney, que, sei lá, a Rapunzel aparece no meio do Frozen. Se uma outra aparecesse no meio de uma outra história, pra mim tava tudo bem.
porque eu ia comprar e eu ia Sim. aceitar. Então, eu meio que classifico elas no básico, e às vezes a história tem um desenvolvimento maior. Mas quando a história fica só nesse básico, tipo, a mina chegou, ela é vilã, ai meu Deus, o que eu faço? O mocinho tá aqui, o mocinho tá lá. Tipo, eu falo, querida, Uhum. a única diferença é que ela tá com um vestido rosa e tudo mais, mas se eu quisesse fazer isso, se passar numa escola, não ia fazer diferença, sabe? Sim, É sim. isso que eu não gosto muito. Bom, gente, então agora a gente vai entrar na nossa sessão mais final, que, calma, não é tão final ainda, a gente ainda tem tempo de episódio, mas que a gente vai entrar na parte de indicar títulos pra vocês, tá? Então a gente separou aqui uma lista de qual seria o top 10, assim, digamos, de webtoons de fantasia mais lidos, né? A Nay achou uma fonte aqui, né? Ela achou uma matéria que falava sobre isso. Uhum. E aí a gente quer compartilhar com vocês pra, de repente, se você curte bastante fantasia, pegar algumas recomendações aqui. Pode ser que caso você curta bastante fantasia, você já conheça todos eles, tá? Mas Exato. a gente vai trazer mesmo assim. Vamos lá. É uma lista de 10, não são necessariamente os mais conhecidos, mas são 10 recomendações boas. Essa pessoa fez Boa. 10 webtoons que você deveria ler de fantasia. Então, tipo... Deixa eu só perguntar uma coisa antes de Pode começar. É tudo Naver Webtoon ou tem de outros lugares também? Outros lugares. Não tá Boa, só no Naver boa. Webtoon. Tipo, The Beginning After the End tá no Tapas. E, na verdade, isso também é algo que eu gostaria de mencionar, acho que eu tô interpolando um pouco. O Tapas tem uma concentração de webtoons de fantasia estupenda. Assim, é muito grande. Sim! Muito grande. Sim, Se verdade. eu acho que a Naver Webtoon trabalha um pouco mais com um pouco de romance, voltado nessa estética mais K-drama e tudo mais, e um pouco mais novos criadores. Eu acho que o Naver Webtoon tem uma estética de novos criadores muito boas. O Tapas tem um universo de fantasia gigantesco, assim. É assustador. Se você acha que fantasia é um lugar, tá no Tapas, e vai no Tapas procurar. Mesmo não sendo melhor. E eventualmente cada plataforma vai fazer a sua curadoria, pelo menos de títulos exclusivos deles, né? Que Sim. eles ajudam a acompanhar aí os autores. Então pode ser que a galera lá tenha um olho mais aguçado para a questão de fantasia, né? E Sim. talvez pessoas que gostam desse estilo podem considerar que vai ser um espaço mais legal para eles publicarem a sua obra, porque já tem um público que gosta mais de consumir e eles conseguem dar um bom direcionamento. Assim como outras podem ter as suas também. Exatamente. Exatamente. Bom, indo pra lista, o primeiro da lista é o The Beginning After the End. Eu já mencionei ele em episódios anteriores, eu já dei uma breve sobre o que ele é. Ele, igual eu falei, ele é uma fantasia de aventura. Ele fala desse cara que ele era um rei, e ele renasce mesmo, não é isekai, ele renasce nesse corpo dessa pessoa, mas ele renasce com as memórias de como ele era rei, e aí ele vai crescendo, e vai mostrando ele aprendendo a ter mágica, porque no mundo que ele vivia antes não tinha mágica. É muito legal, é tipo muito bom. Ele é baseado numa novel. Atualmente acho que ele tá no capítulo 160. É muito bom, tem tipo um momento que ele tá no colegial, e aí ele começa a ter romancinho, assim, ele vai dando várias implicações, assim. Leiam, se você gosta de fantasia e aventura. A número 2, ele é um que já acabou. Eu comecei a ler ele quando eu também, mais ou menos, comecei a ler Isekais. O nome dele é Who Made Me a Princess. Eu acho que ele tá no Tapas. O desenho dele é muito bonito, ele é muito legal. Ele é também de uma menina que renasce no corpo dessa princesa, só que nessa história, ele é um Isekai. E nessa história, o pai dela, ela sabe que quando ela atinge, acho que, tipo, 16 anos, o pai dela manda, que é o rei, manda matar ela. E aí ela tenta fazer tudo pra agradar o pai dela, pra o pai dela, quando ela ficar mais velho, não matar ela. Então, é bonitinha ela, nenê, tipo, fazendo uma provisão de ouro, assim, pra ela fugir quando ela ficar mais velha. Sim, aí o pai dela você descobre. Já falou dele também. Ela é muito bonitinha, ela é muito bonitinho. Esse terceiro eu nunca li, mas eu sei que ele se chama Kingsmaker. Eu acho que ele é fantasia, mas ele vai um pouco pro lado mais político. E eu acho que ele é da história desse conselheiro e desse rei e tudo mais, mas eu não li, então eu não posso falar muito.
O quarto é um que eu também já mencionei, que eu adoro. São vários que eu já mencionei. Mas é Sim. The Villains Are Destined to Die, que a vilã está destinada a morrer. É aquele que eu falei que ela chega no universo que é tipo aquelas coisas de jogo, de encontro, e que ela tem que ficar aumentando a porcentagem dos personagens. E se alguém chegar no 0, eles matam ela. E ela é maravilhosa. Ela taca fogo em todo mundo e fala, foda-se. É esse. É muito bom. Tem um webtoon que eu botei na minha... Eu agora fico caçando sempre webtoons, né? Porque eu tô ficando... Antes de dormir, tá sendo um bom momento pra ler, assim. O problema é que às vezes quando eu pego uma história muito boa, acabou pra mim. Você não dorme. Tipo, eu me envolvo demais. Mas aí teve um que, pela sinopse, ele me lembrou bastante esse, só que eu não lembrava qual era o nome dele, então eu não sabia se eu tinha pego a... Ela tem cabelo rosa? A mesma história ou não. Ela tem cabelo rosa? Não tem cabelo rosa. Ela tem cabelo eu ainda não rosa. comecei a ler ele, então não sei se é bom ou não, mas ele tem uma premissa um pouco parecida, porque na história também tem esse lance de jogo de namoro, porque o nome do webtoon é How to Clear a Dating Sim as a Side Character. Nossa, é muito parecido. Muito parecido. Só pelo nome me parece ser muito interessante. Muito legal. É muito legal. Só que aparentemente não é o mesmo. O que é legal, porque daí eu vou ver uma história diferente. Ela tem cabelo rosa e ela se chama Penélope. Se um dia você chegar, ela tem cabelo rosa, se chama Penélope. O outro, que é o quinto, é o SS Class Suicide Hunter. Eu acho que esse tá na Naver Webtoon. Eu não tenho certeza, porque eles também, quando esse tópico de jogo e de atingir nível, eu embaralho todos também no mesmo universo e eu não sei se eles são o mesmo. Mas esse eu acho que é do irmão do cara que tem que morrer pra evoluir de nível. É muito bom. Ele tem que morrer pra evoluir de nível e quando evolui de nível, ele pega a habilidade da pessoa que matou ele. Só que ele morre, tipo, muitas vezes. É muito legal, é muito legal. E é um universo que, tipo, os heróis são pagos e tem um cara que ele é herói, que ele é pago, mas ele é vilão. Que legal. Eu não avancei muito, porque ele ainda tava no começo, quando eu comecei a ler, e depois eu parei de ler, porque são todos muito parecidos. Mas, é legal. E os outros, número 6, que é o Rooftop Swordsman, eu não li, nunca tinha ouvido falar, o estilo de desenho é algo bem diferente dos outros, pareceu interessante. O 7º se chama Lessa, então se alguém dos ouvintes tiver ouvido falar qualquer um desses e realmente for muito bom, quiser me falar na Yana ler, avisa que eu vou ler, tá? Só dá um aviso que eu leio. O 8º é Room of Swords, que também é nessa pegada mais de aventura e tudo mais. E o 9, eu acho que alguém já falou, algum ouvinte já indicou e eu não li, é o Days of Hana. Eu já li, eu já ouvi falar dele. Desses aí, todos, desses 10, eu só sei o último. Puxa, mas o último é o momento de brilhar. Meides, fala o último, pode falar o último. Meu momento de brilhar, e o último da lista... essa aqui não é uma lista, tipo, não é um ranking, tá, gente? É só uma lista. Mas a última é a Good Day to Be a Dog, que é uma história muito legal. Foi o primeiro webtoon que eu terminei, porque foi o primeiro webtoon que eu fui ler que estava finalizado. Sim. Antes da Naver Webtoon usar o Daily Pass, então eu li ele bem rapidinho. E muito gostoso, é uma história de romance, assim, e é a história de uma menina que existe meio que uma maldição na família dela em que as mulheres... quando elas beijam alguém, elas viram cachorro, tipo, todos os dias durante o período da madrugada, assim, digamos, entre 00:30 e 6 da manhã, né? E aí, a forma delas pararem de virar cachorro é se elas beijarem a mesma pessoa que beijou elas quando elas eram humanas, quando elas estiverem na forma de cachorro. Daí, meio que quebra a maldição com aquela pessoa, assim, nunca mais ela vai virar cachorro, mesmo se ela beijar aquela pessoa de novo. E aí, a protagonista, ela acaba beijando o chefe dela. E ela tenta fazer de tudo pra que ele beije ela de novo agora na forma de cachorro. Mas ele tem fobia de cachorro. Então é maravilhoso. É muito porque ela tá com problema, ela não sabe como é que ela vai sair dessa. E é uma história super legal, assim, bem, bem divertida. É um romancinho bem gostoso, assim. Eu não digo que ele tá entre os meus romances preferidos, mas com certeza não foi uma história... Foi uma história bem legal de ter lido, assim. Foi bem divertido. Vale a pena. Ele é da mesma autora. Ainda mais pelo fato de estar finalizado, gente.
A gente tem que pegar as histórias finalizadas, assim, abraçar e ir fundo, sabe? Exato. Aproveitar. E ele vai virar um K-drama, né? Então, tipo, fase de casting, sim. que eu tô feliz demais. Eu tô tipo, yay! E eu Estão não aí sei na discussão. E ele é da mesma autora de uma das minhas indicações. Ele é da mesma autora de uma das minhas indicações. Então, eu acho que ela conseguiu manter um elemento fantástico. Boa. Que eu acho que ficou muito bom. Vamos para as nossas recomendações, então, Nai? Já que a gente já tá aqui, aquecidas. Ai, vamos. Vamos cada uma a um, então, pra gente poder fechar essa parte. Fechou. Eu vou começar aqui rapidinho com um que eu já falei, eu já usei de exemplo aqui. Nina's Magic Chest, falei já várias vezes aqui em outros episódios. Eu amo Nina's Magic Chest porque eu acho que, assim, fantasia com terror, cara, é uma coisa muito legal de ser feito. E o Nina's, ele tem uma troca de gênero e o traço, a coloração vai mudando. Ele tem mistério, tem muita coisa. Eu não sei se você tá em dia com Nina's. Não. Nai. Não tô, não. Mas a história tá muito boa no ponto que tá. Tipo, tá muito... Você ia puxar seus cabelos, porque você ia querer entender tudo, assim. Só pra te dar uma noção, e aí agora pode ser spoiler, gente, desculpa, mas é que eu quero engajar a Nayana aqui na história. Tem um ponto que, um momento específico que ela tá com raiva, e ela deseja a morte de alguém via carta. Eita, Juliana. E ela fica, tipo, o que aconteceu, né? Exato. Pode Depois, isso. ela não sabe... Então, Pode tem isso. esse momento. Mas eu tô te dando exemplo pra mostrar como que a coisa vai abrindo, assim, né? E como é um mundo diferente, que tem outras regras, esse mundo do cesto mágico dela... É isso, você tem um mundo normal que a gente conhece, mas tem esse mundo mágico também. E aí você fica nessa coisa, tá, mas no mundo normal a pessoa morreu, mas e no cesto? Exato. Ela consegue reverter o pedido? Consegue fazer, sabe? Então, eu acho que Nina's merece pela abordagem única dele, pelo fato de ser uma fantasia terror e pelo fato de ser maravilhoso. É isso. Vale a menção. Concordo. O meu primeira indicação é um que eu também já mencionei, eu não lembro porque eu mencionei dele, mas eu acho que é porque eu não sei se eu falei que ele daria uma boa adaptação, ou ele é um romance que eu gosto do casal. Já falei dele, vou repetir, que é o da mesma autora do Good Day to Be a Dog, que é o See You in My 19th Life, que é da menina que renasce, que lembra todas as memórias da vida dela passada, e ela renasce e começa a gostar desse menino e tudo mais, e tem acidente de carro, várias histórias, daria um ótimo K-drama, se um dia for virar um K-drama, eu vou assistir. E ele é fantasia, principalmente por esse aspecto dessa menina ser esse ser sábio que lembra de todas as vidas passadas dela. É muito bom. E todas as vidas passadas dela, eu digo, tipo, não é como se ela sempre foi uma mulher, sabe? Tem uma vida que ela foi um cachorro, tem uma vida que ela foi um cara, tem uma vida que ela, sabe? Ela é muito legal, é muito bom. Ela lembra de todas as vidas passadas, de todas as formas de vida que ela teve. É muito bom. Que legal. A minha segunda indicação também é uma que já foi estressada aqui no podcast algumas vezes. Ele tem um episódio de um review sincero só dele, que é o Tales of Greed. Eu sou, tipo, panfletadora de Tales of Greed. É uma história muito boa. É um webtoon já finalizado. É uma história com várias mini-histórias que se passam no mesmo universo. Então, mesmo que você demore um tempo pra terminar a história, ele é um que, se você for ler no Daily Pass, ele é muito suportável. Sim. Porque você encerra vários ciclos de mini-histórias em 3 dias de leitura. Porque tem histórias que tem 3 capítulos só, até se encerrarem. Então, você não sofre eu diria muito. que ele é um... ele funciona muito bem pra esse formato, assim, de você ir consumir. Porque você não demora... Não precisa de 150 capítulos pra você terminar a história, sabe? Exato. E são 7 mini-histórias super legais, inspiradas nos 7 Pecados Capitais. E é um mundo que tem eletrodomésticos, digamos assim, objetos tecnológicos mágicos, que fornecem algum tipo de poder, né, pra pessoa. E só que quando a pessoa utiliza isso em excesso, isso sempre dá uma virada muito sombria. Então ele é um thriller pegada terror, assim, que tem essa questão de objetos fantásticos e mundo fantástico, consequentemente, assim. É muito legal. Eu tô dando destaque pra esses 2 primeiros, pra histórias mais thriller e terror, porque não rola tanto, não são tantos que eu olho, eu, tipo, gosto bastante. Então quando eu encontro,
eu quis valorizar um pouco, já que os outros Sim. vão ter uma pegada mais romance. Romance, O meu outro, eu também já mencionei, ele também tem essa pegada romance. É o Remarry the Empress, que dizem que vai virar um K-drama, não sei. Ele é o que eu mencionei de personagens que eu odeio. Eu mencionei ele em personagens que eu odeio por causa do casal. Não é nem o segundo casal, do casal de vilãs. Mas ele diz... Quando a gente fez o nosso fala no grupo sobre webtoons que virariam K-drama, ele tá lá. E eu acho ele muito interessante porque ele se passa nesse universo épico que a gente fala que é europeu. E eu não imagino algo coreano se passando nesse universo europeu. É tipo, a conta não vai fechar. Eu tenho curiosidades pra ver como isso vai acontecer. De verdade. Vai ser tipo meio Royals com Rain, com The Rain. Eu não sei se você assistia The Rain. É uma série da CW. Não. Eu imagino que vai ser tipo um The Rain, assim. E essa é a minha indicação. Ele se passa nesse universo fantástico de reinos mágicos. Minha terceira indicação, eu acho que eu já falei muito brevemente aqui no Pode Falar de Webtoon. Se eu não falei no Pode Falar de Webtoon, eu falei no nosso grupo com certeza, do My Life as an Internet Novel, né? Que é tipo a minha vida como um romance de internet, né? É uma menina que ela acaba entrando dentro da história que ela tá lendo, né? Que é tipo uma web novel. Só que eu acho muito legal a pegada da protagonista, porque ela é uma pessoa com muita consciência de que ela tá dentro da história. E com muita consciência de que as coisas que ela tá vendo na história só funcionam, algumas delas, porque é uma história. Então ela fica tipo... Essas pessoas têm cabelos que ninguém tem na vida real. Por que essa pessoa tem um cabelo azul natural, um cabelo roxo natural? E aí, a melhor amiga dela é a protagonista dessa história, pela estética e por tudo, né? E aí ela tem, tipo, 4 amigos super bonitos. Um tem cabelo azul, outro tem cabelo branco, outro tem cabelo vermelho e tal. E aí ela, tipo, ela fica naquele meio, ela tem meio que essa crença que a menina é a protagonista, mas vão acontecendo momentos em que alguns desses caras vão se interessando por ela, assim. Só que ela tá muito com essa fé de que ela não é a protagonista. E aí tem várias coisas que é muito engraçado, porque momentos em que você, como leitor, quando você tá lendo uma história desse tipo, você lê, você fica, nossa, é óbvio que isso é uma história. É tipo, esse óbvio. Tipo de coisa só pode acontecer em história. E ela tem esses momentos de tomada de consciência dentro da história, assim. Então, quanta coisa está acontecendo. Por exemplo, os caras são conhecidos como os 4 cavaleiros de não sei o quê. E aí, Deus. Quando ela escuta a galera falando disso, ela faz uma cara de cu, assim. Ela, tipo, isso com certeza é uma web novel, porque isso esse tipo novel. De nome jamais funciona. Ninguém chamaria alguém desse jeito na vida real, sabe? Sim. E ela tem uns momentos muito maravilhosos. Uma das minhas cenas preferidas é logo nos primeiros capítulos do Webtoon, em que ela fala assim, tipo... Eu não posso ser a protagonista de uma web novel, porque eu sei cuidar de mim mesma, eu tenho bom senso e mais alguma coisa, sabe? E tipo, e mais uma coisa aleatória. Mas eu acho muito legal a pegada, esse tipo de pegada. Mesmo que a história, ela tenha alguns clichês, assim, de, tipo, vários interesses amorosos na mesma pessoa, aquela coisa toda. Sim. Eu acho que esse twist, assim, da personagem ter essa consciência e ela compartilhar isso é muito legal. E é uma história baseada numa web novel. Tá, então... Webtoons e web novels andam lado a lado. Um dia a gente vai fazer um episódio só pra falar sobre isso. Vamos falar sobre eles. São muito conectados, mas é baseado numa web novel, assim. E eu acho muito divertido ler. Eu ri em voz alta, assim, é muito legal. Muito legal. Eu vou ler ele ainda. Eu vou pegar pra ler. Ele é divertido, assim, ele é divertido. Eu adoro personagens em mundos alternativos, mas com a consciência do mundo real, nesses mundos alternativos. Eu gosto também. Isso puxa pra minha próxima indicação. Mas eu gosto também. O meu próximo é o meu último que está na Naver Webtoon. Todos que eu disse anteriores também estavam na Naver Webtoon. Esse também tá. Mas as minhas próximas indicações não vão estar. Mas esse tá. Que é o que importa. Ele não é de romance. Ele é o The Greatest State Developer. Que é, tipo, o grande engenheiro desenvolvedor. Stated não é pra isso, mas... Qual é a história? State é estado? Não, é que stated de, tipo, ele faz estados. Ele cria cidades. Isso.
Ele... State de estado. É, eu falei, não falei State de estado. É que fica muito estranho falar o grande desenvolvedor de estados. Mas é a tradução. E é Greatest estado State com Developer, letra é maiúscula, sabe? É estado de letra maiúscula. Mas é isso. Bom, a história é esse cara, engenheiro da vida real, que é transportada por esse universo. Você já falou dele, não falou? Já, eu amo ele. Eu amo esse É o cara com pensamento de engenheiro. Ele mesmo, que vai construindo, boa. casa com o chão que é o chão quente, que ele chega o inverno, na casa dele tem chão quente. É muito bom, e é muito bom porque são coisas da vida real aplicadas no universo fantástico. É um Ono Reverse, assim, sabe? Então, tipo, ele não faz mágica, mas parece que ele tá fazendo mágica pra essas pessoas que fazem mágica. Então é muito engraçado, legal. Tipo, e ele é um engenheiro de mão cheia e um designer de mão cheia também. É muito prazeroso ler, sabe? Porque não é romance e não tem porradaria, é simplesmente só coisas muito prazerosas de ver ele desenvolvendo a casa dele. É tipo um The Sims de webtoon, eu não sei explicar. É muito bom, é muito bom. A minha quarta indicação é, talvez eu queime um cartucho aqui, porque ele é um que eu tava guardando pra no futuro trazer num Batalha de Descobertas. Eu guardei. Mas vou falar aqui. Eu guardei. Eu tinha um que eu ia indicar, mas eu guardei pra uma batalha de descobertas. Boa. Segue. O meu misterioso segue guardado, tá? Mas esse aqui eu vou trazer porque se conecta bastante, é uma história boa e, bom, boas recomendações a gente tem que fazer, né? É isso. E o nome dele é Rewriting the Villainess. Ele tá na Naver Webtoon, tá? Talvez em outros lugares você encontre um pouco mais de capítulo, mas ele está na Naver Webtoon até o capítulo 23 no momento. É uma história muito legal, né? E ele é um isekai ao contrário. Adoro! É uma personagem de uma história fictícia que foi pro mundo real, mas ela não foi simplesmente pro mundo real. Ela assumiu o corpo da autora da história. Nossa, é o contrário mesmo. É o contrário mesmo. Ela assumiu o corpo da autora e aí ela ficou indignada quando ela descobriu que ela era vilã da história. Tá, ai meu Deus. Porque é isso, no momento em que isso acontece, não é um momento que coisas muito terríveis aconteceram, mas ela nunca se via como a vilã da história, né? Ela achava que ela tava certa. Justíssima. Ela tá achando que ela tava abafando, assim. Mas até o momento da história, assim, que ela foi pro mundo real, ela realmente não tinha feito nada de errado, sabe? Tá. E aí, a autora da história fez com que o cara que fica com essa vilã na história, dentro da história, né? E a menina que, na verdade, é a mocinha da história, que acaba ficando com o cara depois, né? Tá. Tipo, o mocinho principal se separa da vilã e fica com a principal. Esses dois são personagens baseados nos melhores amigos da autora. Oh, meu Deus. Então, fisicamente, né? Obviamente. Então, quando ela vai e assume o corpo da autora, ela vê a mocinha e o mocinho nos melhores amigos das pessoas que estão ao redor dela, assim, sabe? Só que é muito engraçado essa ida dela pro mundo, porque ela não é uma vilã, tipo, ela não tem uma personalidade de vilã quando ela vai, sabe? Tá. Só que, e aí ela fica muito indignada, tem uma situação muito engraçada de quando ela vai pro mundo real, quando ela ainda não percebe que ela tá em outro corpo, né? Que a mãe da autora vai acordar ela, só que a personagem já está no corpo da autora. Ai, meu Deus. E aí ela chama a mãe de criada, né? Diz, você é uma criada nova que não tá... Meu Deus do céu. Você tá se comportando assim. E ela toma uma surra da mãe, né? Quem é você? Não vai chamar de criada. Criei você a minha vida inteira pra você dizer agora me tratar como se fosse sua empregada. E ela apanha e ela não tá entendendo nada, assim. A história é muito engraçada porque ela não sabe porque ela tá no corpo da autora. E a autora não foi pro corpo dela, a autora tá num limbo, assim, sabe? Só que ela não sabe como é que ela faz pra voltar, né? Tipo, ela tem alguns momentos que acontece uma coisa na história que faz com que ela possa encontrar a autora. Tá. Não vou dizer o que é, mas é tudo num ambiente meio imaginário, não é um ambiente físico, assim, ela não consegue interagir diretamente com ela quando ela quiser, só de vez em quando. Tá. E ela não sabe o que aconteceu, mas ela tá tentando voltar pra vida dela. E ela tá tentando voltar pra vida dela e não ser a vilã, né? Ela fala pra autora, que sacanagem é essa? Eu ser a vilã da história. Ela fica puta. Tô fazendo nada de errado. Então ela tá tentando fazer as coisas funcionarem, mas com a condição de que a autora precisa mudar a história dela. Porque não tá certo ela ser vilã, sabe? Gosto. E é muito legal, é muito engraçado. Nayana, é muito engraçado. Acho que você ia gostar bastante. Eu fiquei com vontade de ler.
Eu fiquei com vontade. Não, é muito legal, é muito legal. E tem a aparição de um menino em específico que, além de um dos melhores amigos da autora, né, que é a pessoa que ela se baseou fisicamente pra fazer o mocinho da história, aparece um outro menino que é o meu chip, digamos assim, com a vilã da história, assim, eu adoro ele. Ele é maravilhoso. Ele é mais novo, né? Chama ela de Luna, assim. E ele é muito... Ele é meio... Ele é meio sem noção, mas eu gosto muito dele, sabe? Ele é super afeituoso, né, com ela, gosta muito dela, quer estar sempre junto dela, quer ser amigo dela, assim. Lembra um pouco a dinâmica do Noel e da Shiné no começo de I Love You, dele querer ser amigo dela, e ela, tipo, não quer. Ela não quer. E ele, tipo, por favor, me deixa ser seu amigo, quero ser seu amigo, eu gosto de você, eu quero ser seu amigo e tal. E aí, eu acho que essa dinâmica me cativou, porque me lembrou dos dois, que eu gosto muito em I Love You, assim. É uma história muito legal. E acho que pelo fato de ser ao contrário, ele dá um gostinho, assim, de novidade pra esse gênero que já é bem estressado nos webtoons, que é o Isekai. Então, vale a pena. Gostei. Eu vou ler. Tem na Webtoon? Tem na Webtoon. Fechou. Bom, as minhas duas próximas indicações, igual eu já disse antes, não estão na Never Webtoon. Eu li em outros lugares. Se alguém quiser ler ou se já tiver lido, vem falar comigo, que eu quero falar sobre esses dois. Muito bom. Um já acabou e outro não. Eu vou falar do que não acabou ainda. Ele é baseado numa novel, eu acho, também. Ele se chama The Lady and the Beast. Pelo título já fica muito claro que é baseado numa releitura da Bela e a Fera. Uhum. E é uma releitura da Bela e a Fera, mas... Bom, esses dois títulos que eu vou trazer de indicação são uma das coisas que eu mais adoro. Gosto de fantasia, de umas coisas que eu mais adoro são mulheres empunhando espadas, assim, tipo, eu falo, yes! O meu tipo de conteúdo, legal. Sabe? E The Lady and the Beast é isso, ela vai, começa igual a Bela e a Fera, ela vai casar com esse cara que se tá transformado numa fera porque o pai dela tá numa dívida e tudo mais. Ai, perdão, tá tarde aqui. E aí ela começa igual toda Bela e a Fera. E aí quando você chega lá, ela já, na verdade, ela também tem essa coisa de, na vidas passadas, ela ter sido, na verdade, a imperadora do reino que hoje ela vive. Então ela é muito forte, ela, na verdade, virou imperadora porque ela ganhou uma guerra e tudo mais. E aí ela chega lá, dá umas espadadas na versão lobo do cara... e tudo mais. E aí ela é muito fodona, então ela coloca, tipo, a casa, que ele é um duque, ela coloca o ducado, eu não sei se é essa a palavra certa, o ducado todo dele em ordem, e, tipo, todas as contas em ordem, todo mundo que tava roubando ele, ela descobre quem tava roubando e tudo mais, e tem uma hora que ela começa a educar o cara como se fosse um cachorrinho mesmo, o cara não, a fera. E ela dá um beijinho nele, igual, tipo, que você faz carinho no cachorro, e aí ele volta a ser humano, e aí tem toda a história de que quando ele volta a ser humano, ele tem a mesma aparência física do que o cara na vida passada dela tinha, o par romântico dela na vida passada tinha, então ela vai indo assim, mas ela continua sendo a tipo de pessoa que, tipo, estou com a minha espada na mão, me deixa passar, e eu não peço nem licença, sabe? Ela é maravilhosa. E ele ainda não terminou, mas ele é baseado numa novel. E a tradução tá indo bem devagar, mas é uma boa fantasia, conto de fadas. Esse era o meu intuito de... Mas tá indo, pelo menos. Contos de fadas. Ele era o meu tópico conto de fadas. Boa, legal. A minha última indicação é uma história muito legal mesmo. O nome é Little Rabbit and the Big Bad Leopard, né? Como se fosse o coelhinho e o leopardo grande malvado. Sim. E aí, o que acontece? Pode ser, Nay, que você já tenha falado dessa história, de fato. Eu não lembro, tá? Tudo bem. Mas eu conheci ela Pode falar não de por novo. sua causa. Não, tudo bem. Eu conheci ela não por sua causa, mas tinha uma pessoa que eu seguia no Twitter. Ainda sigo, na verdade, mas vejo menos. Teve uma época que essa pessoa eu seguia por motivos de GOT7, tá? Mas acho que teve um período que ela tava lendo muitos webtoons. E já era na fase que eu estava lendo webtoons também, que a gente já tinha o podcast e tal. E ela fez uma thread um dia postando sobre os webtoons que ela estava lendo no momento. Uma thread longa. E eu, obviamente, fui fuçar. E teve um específico que eu lembro que me chamou muita atenção pelo desenho.
ela postou alguns prints, assim, de alguns capítulos. E daí tinha um coelhinho muito fofinho de olhinho ela roxo, é muito assim. fofa, ela é muito fofa. Muito fofinho. Mano, é muito bom. Mas também tinha, tipo, um felino, assim, né? Preto e tal, que parecia ser um leopardo. Só que essas pessoas, esses bichos também tinham as suas formas humanas. Eu não entendia muito da história, mas dava pra entender que eram pessoas que também podiam virar animais. E daí uma era um coelho e a outra pessoa era um leopardo e tal. E esse era o nome, era essa história mesmo, né? Só que eu não lembrava dela. E eu acho que depois que eu comecei a fuçar mais webtoons fora do aplicativo da Naver, ela me veio assim à mente, só que eu não sabia o nome dessa história. E aí, enquanto eu tava, tipo, fuçando nas categorias, vendo, ela apareceu aleatoriamente. E vendo a capa e o nome, eu logo me conectei, assim, me deu um clique, né? E aí eu comecei a ler. E, cara, eu gostei muito da história. A história, ela realmente tem essa pegada. É um mundo em que as pessoas são shapeshifters, né? Elas podem virar animais. Adoro. E aí tem essa menina que ela é um coelho, só que ela tem uma coisa um pouco diferente. Porque nesse mundo, todas as pessoas, né? Tipo, todas as pessoas que são animais, elas passam a ter controle sobre como elas viram a sua forma humana e voltam a ser animais e tal. Desde criança, assim, a partir dos 3 anos de idade, elas já viram humanas e daí elas vão aprendendo a controlar os poderes. E essa menina, ela continua sendo um coelho, mesmo após ela completar 18 anos. E por causa disso, tinham vários boatos circulando em relação à família dela, vários problemas. A família dela era bem nobre, assim. E isso estava gerando muitos boatos e muitas especulações, porque isso nunca tinha acontecido antes. Então, eles decidem se livrar dela e jogam o coelho no território dos leopardos, porque o reino, nesse lugar, ele é dividido em áreas, assim, que são divididas por... carnívoros, herbívoros e... Isso. E aí eles disseram, faz o seguinte, leva pro reino lá dos leopardos, que é bem longe, e só larga lá e deu, né? E aí, pronto, resolvido o problema. E aí, esse cara que consegue virar leopardo, ele é adulto já e tem total controle sobre a sua forma, assim. Ele acaba encontrando o coelho. Ele ia matar, só que ele achou muito engraçado as reações do coelho, assim. O coelho fofo. Porque nesse mundo também tem animais, né? Não são só shapeshifters. Então, ele olhava e ele não sabia se era shapeshifter ou não era, porque as reações do coelho eram muito humanas, assim. Mas, ao mesmo tempo, a pessoa não se transformava e tal. Aí ele decide ficar com o coelho como pet, né? Mas, de fato, é essa menina que ainda não consegue se transformar, mas você vê todos os pensamentos dela, você vê o desespero dela, e ele também. E é um leopardo, daí um príncipe, porque ele é meio que, acho que o sucessor de todo o clã dos leopardos e tal. E aí o cara tem um coelho de estimação, e todo mundo começa a cochichar, assim, tipo, ele tá ficando maluco, porque ele vai num baile, e aí a acompanhante dele é o coelho? Ele leva o coelho, ele contrata a gente pra fazer roupa pro coelho, ninguém pode tocar no meu coelho isso, meu coelho aquilo, dorme abraçado no coelho a noite inteira. E é muito bom. E é muito fofo. Tipo, tem todo esse rolê de fantasia, mas é uma história de romance também. Obviamente que eventualmente a menina vira uma humana, né? A gente fica nessa expectativa. Linda e maravilhosa. Né, na história até isso acontecer. Maravilhosa, né? Tipo, e sério, acho que uma coisa que eu gosto bastante dessa história é que a personalidade deles, né, como muito pessoas, boa. assim, dos dois, é bem o estereótipo dos animais. Então, ele tem uma personalidade bem dominante, assim, intimidadora, sabe? E ela é super... Ela é super ela é nervosa, muito corajosa ansiosa, pra um agitada, coelhinho. assim. Ela é muito corajosa pra um coelhinho. Ela é muito corajosa, mas assim, coelho também pode ser. Ela também tem esses momentos, mas ela tem várias coisas que é bem coelho e ele tem várias coisas que é bem, tipo... leopardo também, apesar dele ser, tipo, super carinhoso, super afetuoso também, fofo. E ele é muito fofo. E eu gosto muito da história, assim, eu li, eu alcancei a publicação há pouco tempo, porque eu li ela em um dia, então eu alcancei bem rápido a publicação, já tô morrendo de curiosidade da continuação e recomendo bastante, assim, pra quem gosta de fantasia, romance, acho bem legal. E ele tá na Naver Webtoon. Apesar dele ter um mundo complexo, esse foi o tipo de história que, apesar de todas as diferenças assim, que eu tive que aprender... Não, complexo eu quero dizer que, tipo, eles têm a lógica própria deles, sabe? E tá um pouco complexo agora no desenvolvimento da história, do tipo... Exato. Do que cada reino tem como intuito. Isso eu tô achando um pouco complexo também. Tem algumas coisas assim, mas ainda continua sendo um tipo de história que eu gosto, que eu consigo acompanhar, que eu não me perco.
Então é bem legal. Boa. Eu acho que quando eu falei dele, agora enquanto você tava falando, eu falei o nome, não a tradução que ficou do coelho e do leopardo, ela tava com o nome da relação simbiótica entre o carnívoro e o herbívoro. É alguma coisa assim. Pode ser! Esse negócio que você falou agora da relação simbiótica tá me... Eu lembrei dele. Era esse. Pode ser, então, pode Mas ser. É muito bom. Pode ser. Mas é muito bom. Esse webtoon é muito bom. É muito bom. Eu adoro ele é muito fofo. A Vivi é maravilhosa. Ai, sim! A Vivi é maravilhosa. Ela de mochilinha! Eu gosto quando eles imaginam ela dominando o império, assim, com a capinha e a espadinha na mão. Eu me quebro muito quando ela é muito fofa. Eu amo muito. Cadê novos capítulos? Eu preciso. E tá num momento mó tenso, assim, ela correndo atrás dele, na carruagem. Mas, ela tá aprontando, tá muito bom. Sempre. Quando não. Bom, e o meu último também ainda entra nesse setor de mulheres empunhando espadas. Ele não é romance, ele tem romance, mas ele é a história dessa princesa que quando ela era criança invadiram o reino dela e mataram todo mundo da casa dela. Porque sabe aquelas coisas de quando invade o reino você mata a família real inteira? Sim. E tudo mais. E ela foge. E aí nisso que ela foge, ela tem que aprender a sobreviver, corta o cabelo e finge que é homem. Momento Mulan, finge que é homem e vai trabalhar... Não, ela não finge que é homem. Ela corta o cabelo e vai trabalhar como empregada numa outra casa. E nessa casa chega um momento que vendem ela pro rei. Porque falam assim, o rei tá pedindo pra casar com a minha filha e com a filha dessa família importante aí. O rei que matou todo mundo da família dela. Tenha isso em mente. Não foi ele que matou, mas foi tipo a família do reinado dele que entrou, sabe? Porque ela era criança, ele também era, né? Se você parar pra pensar. E aí, no final, falam pra ela ir casar com um cara como se ela fosse a filha dessa família. E ela vai. E aí você descobre... E aí eles estão atrás dessa princesa. Aí você descobre que ela é a princesa. Só que ela vira cavaleira. Então ela, tipo... Mulheres com espadas A arma dela, eu acho que é um chicote. Eu acho que a arma dela é um chicote, assim, sabe? E ela é maravilhosa. E a história dos dois é muito boa também. O cara que é o rei, que é o príncipe, ele também nunca quis tanta maldade, mas fica na dúvida, né? Porque, tipo, foi ele que, em tese, ele, muitas aspas, o reinado dele que veio, que acabou com a família dela. É muito bom. Olha... E ele tá acabado. O meu ponto principal é que ele está completo. Nossa, ele tem começo, meio e fim. Ele tem até sequência. Ele tem um segundo que é como se fosse a filha deles vivendo. Que a história, acho que é... Light... O principal, eu não sei se eu falei o nome. O nome é Light and Shadow. Que é a sombra e a luz, né? E a sequência se chama... a sequência... Eu esqueci o nome da sequência. Mas a filha deles foge de casa e vai ser pirata. É muito bom. Tipo, é um universo muito bom que é muito difícil você encontrar esse tipo de história em webtoon. É muito fácil você encontrar na literatura esse tipo de história, igual eu tô dizendo. Tipo, não é uma história revolucionária em questão de enredo, só uma questão de esse enredo ser raramente aplicado em webtoon. E vale a pena. Boa. E vale a pena. Boa. Essa é a minha última indicação. Light and Shadow. Muito bom. Bom, e com isso a gente encerra, né, a sua última indicação e também o episódio, né? Sim! Eu achei que foi um bom episódio. Achei que a gente foi mais rápido do que eu esperava. Foi um bom episódio. Temas grandes, assim, com indicações, geralmente a gente se enrola, mas a gente tá aprendendo. Afinal de contas, né, Nayana, 1 ano já de podcast, temos que aprender, né? A gente tem que ir melhorando com o passar do tempo. Eu acho que sim. Exato. Aprendendo. Então, gente, a gente vai ficando por aqui, tá? Mas, como sempre, o assunto, ele não precisa acabar ainda. Exato. Nunca precisa. Não precisa. Acabar. Não é pra acabar. E aí, como é que você ajuda o assunto a não acabar? Indo nas nossas redes sociais, tá? É só ir ali na descrição, tá? Você vai encontrar os arrobas do Falar de Webtoon e também os nossos pessoais, então você pode entrar em contato com a gente. Pode falar com a gente com o perfil Falar de Webtoon, ou como a gente individualmente, tá?
A gente gosta bastante de conversar com vocês. Geralmente vem um pessoal trocar ideia e a gente fica super feliz. A gente gosta bastante. Sim, muito, muito feliz. E na descrição você encontra outras coisas também, tá? Relativas a esse episódio. Links de artigos que a gente citou aqui. Nomes dos webtoons que a gente indicou para ser mais fácil de você pegar e procurar por eles. Eles estão todos na descrição. Então é só você conferir se você quiser ver qualquer informação desse tipo. Tá? Isso. Sei! E, Nai, conta pro pessoal o que a gente tem também agora. A gente tem uma rede social aí, digamos que é uma das mais recentes nossa. Conta pra eles. Eu acho que é engraçado que acho que 15 dias a gente traz uma novidade, né? Tipo, eu adoro, porque tipo, a mais nova rede social, a mais nova forma de entrar em contato com a gente. Atualmente, a mais nova que a gente fez uma comunidade no Twitter da Falar de Webtoon, porque às vezes mesmo que nós não respondemos, é interessante até os nossos próprios ouvintes interagirem, que é o nosso intuito. Então, tá lá a nossa comunidade. Se quisessem falar com a gente, com outras pessoas que gostam de Webtoon, vem na nossa comunidade. Isso. Ela não é uma comunidade só pra quem escuta o podcast, tá? Ela é uma comunidade pra qualquer pessoa que lê o Webtoon do Brasil que gosta de Webtoon e queira trocar. Lá tem todas as informações. Se você é usuário do Twitter, chega mais. Se você não é, cria um Twitter, bora lá, nem que seja só pra gente poder trocar ideia por lá. Mas é uma comunidade quentinha. Do dia que a gente tá gravando aqui o episódio, a gente ainda não abriu ela, a gente ainda não terminou tudo, mas até esse episódio ir ao ar já vai estar tudo certinho, tá? E entra lá na comunidade, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos falar do que achou do episódio, vamos recomendar mais o Webtoon de fantasia. E vai ser um refúgio legal pra quem gosta de Webtoon e quiser conhecer gente nova que também gosta e trocar ideia legal. Sejam legais na comunidade, tá? Sim. A gente estaremos de olho. Sejam legais. E você pode continuar interagindo com a gente também por meio das nossas enquetes do Spotify. Tem a opção de assinar lá e tem a opção de resposta aberta também. A gente quer saber nesse episódio quais são os seus webtoons de fantasia preferidos. Então a gente já fez as nossas recomendações. Agora a gente quer a recomendação de vocês, porque é justo fazer essa troca, né? Justo. Só a gente recomendar é injusto. Adoro recomendação. Vocês têm que recomendar também. Eu tô pra ler Edith, que recomendaram aqui, eu nunca esqueço dele. Eu falei, tô pra ler Edith, eu tenho que ler Edith. Eu tenho que ler vários. Sim. E é isso. Então, aproveitem pra continuar falando com a gente. Lembrando que as enquetes, elas estão disponíveis só no Spotify, né? E aí, já que a gente já tá falando aqui do Spotify, também já aproveita, se você for lá participar, se inscreve aqui no podcast, ativa as notificações e não esquece de deixar uma avaliação caso você não tenha feito isso ainda, porque isso ajuda o podcast muito. 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 Infinitamente. Muitíssimo. Então é isso, gente. Obrigada por ter ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau. Até semana que vem. Bye, bye. Episódio de Laura Olympus. Yes.